Olá, seja bem-vindo, bem-vinda à segunda aula da Jornada da Reprodução Equina. Eu sou Bruna Nanzer, médica veterinária, especialista em reprodução equina há 10 anos. E durante essas 3 aulas estou te mostrando o caminho para se tornar um veterinário de referência na reprodução equina. E na aula de hoje eu vou te mostrar como você pode alcançar o seu objetivo, mesmo que você não tenha experiência nenhuma nessa área. Lembrando que eu quero que você se torne um profissional de sucesso na reprodução, independente do momento aí que você esteja agora. Na aula 1, você já aprendeu o que é o mercado da reprodução equina, aprendeu que o mercado não é elitizado e que estamos aí em um dos melhores países para o mercado da reprodução de equinos. E por isso temos muita demanda e pouquíssimos profissionais. Você já viu que existe um método que acelera a sua chegada ao sonho de se tornar um profissional de referência e viu a prova viva, além de mim, de que isso é possível. Você também aprendeu que é extremamente possível viver da reprodução equina e que essa área é muito mais rentável do que outras aí que você imaginava. E se você ainda não assistiu a aula anterior, para essa aula agora e volta lá e assiste a primeira aula. A aula 1 é a base para você entender o caminho da jornada para mudar a sua realidade financeira através da sua paixão por cavalos. E a aula 2 é uma sequência dela. Então é fundamental que você tenha visto a anterior para que possa aproveitar ainda mais a aula de hoje e não fique aí perdido. E até o final dessa aula de hoje, você vai entender que conquistar a sua primeira prenhez positiva é só o começo. Então, bora começar? Porque eu tô com milhares de pessoas inscritas na jornada querendo se tornar um veterinário de sucesso na reprodução equina. E, inclusive, eu quero agradecer mais uma vez a todos que comentaram lá na foto oficial com feedback sobre a aula 1, a todos que me enviaram no direct, obrigada pelo comprometimento de vocês. E se você ainda não comentou na foto oficial, corre lá, porque você tem chance de ganhar uma bolsa de estudos para participar aí da minha próxima turma do curso online de reprodução equina. A quantidade de gente que participou da primeira aula superou demais as minhas expectativas, então muito obrigada a todos de coração, gente. Isso aí é o que me dá energia para trazer tanto conteúdo para vocês. Então, vamos lá! Na aula anterior eu te mostrei todas as oportunidades do mercado e por que é possível, então, você se tornar um veterinário de sucesso na reprodução equina. Agora eu quero aprofundar esse conteúdo naqueles 3 conceitos que eu te falei ontem. Porque se você dominar esses conceitos, você vai poder aproveitar as oportunidades do mercado e entregar os resultados de excelência para os seus clientes, mesmo que você esteja entrando na área da reprodução agora. Sim! Se você dominar o que eu vou te mostrar aqui, você consegue entregar prenhez positiva já na próxima estação. E eu tô falando de 60 dias, daqui 60 dias. Ou se você tá na faculdade, também são esses pilares aí que vão fazer com que você se destaque no seu estágio e possa ter a chance aí de se formar com indicação de vaga de emprego. Mas antes de falarmos a fundo sobre cada um desses conceitos, eu quero que você imagine agora um tripé. Não vale dar risada não, porque é sério. Vai fazer sentido já já, pera lá. Imagina aí agora o seu tripé. Percebe que são 3 bases que sustentam ele? Agora adivinha a surpresa. Pois é, assim é a reprodução. Existem 3 pilares que fazem com que tudo funcione e que você tenha o resultado que deseja e que precisa para entregar o resultado para o seu cliente. Com esse exemplo, eu estou querendo te mostrar exatamente isso. Não adianta tirar um pé do tripé, que ele vai cair. Não importa o quão bem feitos sejam os outros 2 pés que estão lá fixos. Mas, se você tirar o terceiro, ele vai cair. Sem o terceiro, ele não vai se sustentar. Então, bora falar dos pilares aí do nosso tripé, que é a reprodução equina. O primeiro deles é justamente a anatomia e fisiologia. Essa é a base da reprodução equina. Costumo comparar com um atleta que corre. É impossível ele correr 100 anos aprender a andar. Então, assim como é indispensável, dominar a anatomia e fisiologia dos equinos para ser uma referência. Um veterinário que entende e domina as particularidades da anatomia e fisiologia dos equinos também domina as técnicas de palpação, ultrassonografia, é capaz de criar estratégias reprodutivas para esse animal, enfim, ele conseguirá colocar em prática a reprodução com excelência.
Pensando na fisiologia, ela com certeza será a base para todos os protocolos hormonais aí que você vai utilizar na sua rotina. É de extrema importância entender as alterações anatômicas e fisiológicas que acontecem em cada fase do ciclo estral da égua. E aí, entendendo essa base, você vai conseguir criar estratégias hormonais para obter excelentes resultados na reprodução, sem precisar seguir uma receita de bolo. O profissional que tem sucesso na reprodução sabe que precisa da base da anatomia e da fisiologia para dominar as biotecnologias reprodutivas. Quero trazer um exemplo prático para você, para que você consiga ter clareza aqui do que eu estou dizendo. Na prática do dia a dia, muitas vezes, para realizar uma inseminação, por exemplo, você vai precisar sincronizar essa égua para o dia de coleta do sêmen do garanhão. Algumas centrais coletam os garanhões, por exemplo, de segunda, quarta e sexta. Então, precisamos reservar a dose de sêmen que pretendemos utilizar dentro de um desses dias, na segunda, na quarta e na sexta. Para isso, você tem que dominar a anatomia. Se você sabe que um folículo cresce de 3 a 5 milímetros por dia e que você só conseguirá induzir a ovulação com hormonioterapia com esse mesmo folículo dominante tendo no mínimo 35 milímetros, você vai conseguir se planejar para a sua reserva de sêmen e possível inseminação. Imagina aí uma égua com um folículo de 32 milímetros na segunda-feira. Passei o ultrassom nessa égua, está com um folículo de 32 milímetros. Dessa forma, eu já sei que possivelmente eu vou inseminar essa égua na quarta ou mais tardar na sexta. Eu sei que essa égua não vai aguentar esperar até a próxima segunda-feira, por exemplo. Porque se eu aguardar, é muito provável que essa égua ovule até segunda-feira. A grande importância disso, além de perder o cio da égua, é que muitas vezes essa égua tem vários compromissos no decorrer da estação. Ou seja, vamos imaginar que essa doadora que você está acompanhando tem 5, 8 embriões para serem entregues. Então, um ciclo dessa égua vale ouro. E perder um ciclo pode significar não entregar os compromissos dela. Nesse caso, estamos falando aí de uma doadora com vários compromissos e você pode estar se perguntando: ah, mas a minha égua aqui é só para emprenhar, é apenas um produto na estação. Mas lembra que vimos ontem que prenhez confirmada é dinheiro no bolso? Então imagina agora você indo nessa propriedade 3, 4 vezes, fazer o controle folicular dessa égua, o cliente pagando seu deslocamento, você dedicando ali seu tempo e por falta de conhecimento e direcionamento, você não reservou o sêmen dessa égua para o dia que ela estaria pronta. Você vai ficar sem o sêmen, ou seja, você perdeu todo o trabalho do acompanhamento que você estava fazendo nessa égua, ou vamos imaginar um cenário ainda pior. Você conseguiu o sêmen, o seu cliente gastou com o seu acompanhamento, gastou com a hormonioterapia que você utilizou para induzir essa égua, pagou lá a taxa de coleta do sêmen do garanhão na central e gastou também com o motoboy para trazer o sêmen até você. E essa égua ovulou, passou do ponto, porque você não calculou corretamente a fisiologia do crescimento folicular. Olha só o prejuízo. Ou seja, dominar a anatomia e fisiologia também significa lucro para você e para o seu cliente. Ai, Bruna, mas eu ainda tô na faculdade. Se eu não souber nada de anatomia e fisiologia, eu não vou dar prejuízo para ninguém. Perfeitamente, jovem. O prejuízo nesse momento é inteiramente seu. Vou te falar uma frase que eu ouvi durante a minha faculdade. Eu ouvi muito durante a minha faculdade. Quem não sabe o que procurar, não sabe quando encontrar. Como você vai realizar as técnicas de palpação e ultrassonografia no seu estágio se você não domina anatomia e fisiologia? Concorda que fica muito mais fácil você palpar e passar ultrassom nessa égua se você já sabe o tamanho dessas estruturas, se você já sabe a localização, as características de cada uma delas. Imagine agora uma égua em cio. Você sabendo dessas informações, você já vai saber quais hormônios estão atuando nesse período, quais as características do ovário que você vai encontrar no momento da sua avaliação ultrassonográfica, ou seja, você estará na frente de muitos que estão ali estagiando e não dominam essas técnicas. Eu costumo sempre dizer para os meus alunos, durante a graduação, a nossa grande ansiedade e grande insegurança é sobre aprender a palpar e passar ultrassom. Eu acredito assim que essa é a maior vontade, a maior ansiedade de todos os alunos da faculdade, porque eu também era assim. Eu tinha aquela ansiedade, né? Minha maior ansiedade era chegar o dia que eu pudesse passar ultrassom na égua.
Mas aqui é mais uma pegadinha para você cair se você não tiver direcionamento, tá? Palpar a égua e passar ultrassom é a parte mais fácil, acredite em mim. Porque isso aí, a prática da rotina e do dia a dia vai te trazer essa habilidade. Mas saber o que fazer com o que você vai encontrar e avaliar nesse momento fará toda a diferença entre um profissional de sucesso ou não, mesmo que você ainda esteja aí no seu estágio. Então, já falei em outros momentos e quem me acompanha aqui há mais tempo vai lembrar. O estágio é uma vitrine. De lá você pode sair com uma oportunidade garantida ou simplesmente estar com as portas fechadas para sua carreira. Então, não espere sair da faculdade para começar a se preparar. Esteja pronto para quando essa oportunidade passar na sua frente. O segundo dos 3 pilares da reprodução equina é a ultrassonografia e hormonioterapia. Um veterinário que deseja se destacar nessa área precisa saber realizar uma ultrassonografia de qualidade, já que é através dela, que vamos identificar os principais pontos para aplicar as técnicas reprodutivas. Só uma observação, quando eu falo aí de imagem de qualidade, eu não estou falando da qualidade do seu aparelho, você não precisa de um ultrassom de última geração. Eu estou falando sobre a sua capacidade de identificar as estruturas, as alterações possivelmente patológicas, enfim, saber realizar um bom diagnóstico de imagem. Afinal, a ultrassonografia são os nossos olhos diretamente voltados aos órgãos reprodutivos da nossa paciente. Então, é através dela que um bom veterinário consegue ver as características normais e anormais de útero e ovário, definir qual o melhor momento para inseminar uma égua, que acabamos de ver aqui qual a importância de identificar esse momento ideal, e identificar éguas que possuem possíveis patologias e aí então criar estratégias para obter bons resultados na reprodução equina. Ou seja, não existe reprodução sem imagem ultrassonográfica. Agora pensando na hormonioterapia, ela será uma grande aliada na reprodução. O veterinário que domina as técnicas de hormônio, sabendo quando utilizar, como utilizar e o porquê utilizar, ele com certeza sabe os caminhos e as estratégias que vão facilitar a vida dele no dia a dia da reprodução. Entender de hormonioterapia é conseguir programar o dia e a hora de uma inseminação, é saber tratar uma égua problema, subfértil, é conseguir adiantar uma estação de monta, é levar aquela prenhez até o fim quando nenhum outro veterinário conseguiu levar. Então, quem domina a hormonioterapia, domina a técnica de reprodução. Vamos trazer o foco da importância da hormonioterapia naquele mesmo exemplo que eu falei agora há pouco. Quando a gente pensa em inseminação, sabemos que existem os dias de coleta do garanhão. Lembrando que ele vai ser coletado aí de segunda, quarta e sexta, e sua égua está em cio, você sabe quantos dias uma égua pode demorar para ovular sem a utilização de hormônios? Pois bem, vou te contar então. Ela pode demorar de 4 até 9 dias. O período do éstro da égua é muito longo. Dessa forma, seria difícil a gente prever o momento exato da ovulação sem a hormonioterapia nos auxiliando. Vou dar um exemplo agora da minha prática para você. Avaliando essa égua com os exames ultrassonográficos, eu sei que as características que me mostram que essa égua está apta a ser inseminada são ter um folículo dominante acima de 35 milímetros, associado com edema uterino, pelo menos grau 3. Lembrando, que só conseguimos ver essas características com ultrassom. Ok, identifiquei que a minha égua está no cio, e agora? O que eu faço, Com a hormonioterapia, eu vou aplicar os hormônios que induzem a ovulação. E eu já sei que após a aplicação, a minha égua estará ovulando por volta de 36 a 48 horas. Então, apliquei, eu sei que daqui 36 a 48 horas essa égua vai estar ovulando. Concordam que agora ficou bem mais fácil de encaixar a minha égua na segunda, na quarta ou na sexta do que apenas contar com a sorte ali? Contar com a ovulação dela no dia que ela está a fim de ovular? Então, usando os hormônios, a gente consegue prever o melhor dia e hora para inseminação. Isso dá liberdade para a gente conseguir trabalhar em mais clientes simultaneamente. Imagina sem o conhecimento de hormônios, se eu precisasse ficar em função só dessa égua aí por 9 dias para saber quando que seria o melhor momento para a inseminação dela. Quanto de dinheiro eu deixaria de fazer nesse período me dedicando apenas a um paciente, um animal. Tem dias que eu consigo inseminar várias éguas em propriedades diferentes, simplesmente por dominar a hormonioterapia e usar ela não só a favor das éguas, mas ao meu favor também. Esse é mais um conceito, que se resume a lucro no seu bolso e bons resultados para os seus clientes, se você já é formado. Mas se você ainda é estudante
Entender de ultrassom e hormonioterapia também vai facilitar muito a sua vida. Lembra que eu te falei que quem não sabe o que procurar não sabe quando encontra? Pois bem, se imagine agora, nesse exato momento, com o ultrassom na mão. Você está introduzindo a mão na égua para fazer a sua primeira avaliação na vida. E aí eu te pergunto, né? Como que você vai achar útero e ovário se você não faz ideia de como que é a imagem deles no ultrassom? É a mesma coisa de te pedirem para pegar um copo, por exemplo, ou uma gaze ou qualquer coisa, e você não saber o que é isso. Então você não vai achar nunca essa estrutura se você não souber identificar. Ter familiaridade com as imagens de ultrassom vai facilitar muito a sua prática de aprendizado, mas muito mesmo. Visando agora a hormonioterapia na prática do dia. Nós veterinários sempre estamos corridos com muita pressa, muita correria. Sabe o que valorizamos em um estagiário? Aquele que realmente vem para fazer a diferença e nos ajudar. Imagine aí agora outra cena. Você conseguiu um estágio comigo. Eu estou agora passando ultrassom em uma égua e ela apresentou líquido uterino. Se você domina a hormonioterapia, você já sabe que essa égua precisa de ocitocina. Se você domina a hormonioterapia, você já sabe os nomes comerciais da ocitocina. Se você domina a hormonioterapia, você é muito mais rápido em procurar o hormônio que eu vou precisar usar naquele momento, porque você já sabe do que eu necessito. Você vai entender a necessidade da nossa paciente nesse caso. E você com certeza irá se destacar pela sua proatividade em relação aos outros estagiários. O que você acha que é mais importante para nós? Trabalhar com alguém aí ao nosso lado que já compreende a rotina do dia a dia, já entende dos hormônios, já entende das imagens ultrassonográficas, ou trabalhar com alguém que não sabe nada, tá lá no mundo da lua no momento do estágio, né? Então, claro que nós vamos sempre optar por quem já tem conhecimento. Com qual desses futuros profissionais você gostaria, por exemplo, de atuar na sua prática a campo? Qual desses profissionais você indicaria para uma vaga de emprego ou para outros estágios? Percebe que o conhecimento dos pilares da reprodução te traz lucro desde a faculdade e que com certeza vai acelerar a sua entrada no mercado? Pois vamos agora ao terceiro, último e não menos importante conceito fundamental da reprodução, que é a capacidade de desenvolver um raciocínio clínico. Eu acredito que esse pilar é o mais importante para que qualquer pessoa consiga se tornar um veterinário de referência na reprodução. O que eu vejo na minha rotina são muitos veterinários que sabem anatomia, sabem passar ultrassom em éguas, sabem até hormonioterapia, mas não sabem resolver os problemas que aparecem no caminho da reprodução. E lembram que se faltar um pé lá do tripé, ele cai? Pois bem, por isso que você precisa dominar os conhecimentos dos 3 pilares. É assim que você vai conseguir aproveitar a enorme oportunidade que existe no mercado e realmente aí se destacar pelos seus resultados positivos, independente do momento que você está agora. Eu sempre falo para os meus alunos que a reprodução é só a cereja do bolo. E o veterinário que entende que manter um raciocínio clínico, além da reprodução, ajuda ele a montar as peças aí do quebra-cabeça, com certeza ele vai se destacar nessa área. Devemos lembrar que quando o cliente nos chama, ele quer o resultado final. Independente se vai ser um produto ou 100, cabe a nós criarmos estratégias para entregar os melhores resultados com as melhores taxas para que nosso cliente tenha lucro previsto lá no final da estação. E lembra, nós também precisamos do bom resultado para que nosso faturamento seja garantido. Imagine se o seu faturamento tiver que ficar refém de cada caso de endometrite que aparecer no caminho de uma inseminação, só porque você não sabe como resolver isso. Não existe receita pronta quando estamos falando de reprodução em equinos, e é por isso que pensar estrategicamente vai fazer com que você se destaque e entregue resultados acima da média. Você escolheu a medicina veterinária e é sua responsabilidade cuidar de cada paciente na sua individualidade. E na reprodução não seria diferente. O veterinário que domina as técnicas e associa a resolução dos possíveis problemas na propriedade vai conseguir ter taxas acima da média do mercado. E é esse profissional que também consegue aumentar o valor agregado do seu serviço. Vou trazer um exemplo prático do que já aconteceu comigo. Uma vez um cliente me procurou porque ele havia comprado uma égua em um leilão, mas o histórico reprodutivo dela era de subfertilidade, que ela não conseguia mais dar embriões. Comecei a acompanhar essa égua e percebi que ela tinha um problema de cérvix, uma fibrose que não permitia que essa cérvix abrisse. E por essa característica, essa égua acumulava muito líquido
intrauterino, pré e pós-inseminação. E líquido sempre será um problema, porque junto com ele vai ter sempre inflamação associada, células inflamatórias. Então, essa inflamação torna esse ambiente uterino ruim, tanto para os espermatozoides que vão entrar ali, né? Tanto para o embrião, caso haja uma fecundação, tanto para o embrião quando ele estiver descendo para o ambiente uterino. Então, lembre-se, né? Líquido intrauterino sempre será um problema que você deve ter muita atenção na reprodução. E aí, já sabendo do histórico de acúmulo de líquido dessa minha paciente, criei estratégias para ela. Com associação de hormônios, medicações, protocolos de lavado uterino, eu consegui inseminar essa égua 13 vezes, coletei 10 embriões e foram efetivados 8 deles nas receptoras. Você imagina o que esse resultado significa para uma égua que não dava nem sequer um embrião por estação de monta? Ah, então você é a super Bruna. Não, né, gente? Definitivamente não. Não existe nenhum superpoder aqui. Eu simplesmente observei a origem do problema que estava ali na minha frente e a partir disso eu pude criar estratégias, técnicas específicas para essa égua. Esse foi o grande diferencial para conseguir resultado nessa paciente considerada problema. Por isso que eu digo e repito aqui, a reprodução é só a cereja do bolo. É dominando esses 3 pilares que você vai se tornar um sucesso na reprodução, mesmo que você não tenha prática nenhuma até agora. Lembre-se que todos esses conceitos são de extrema importância. Mais uma vez, eu não estou aqui dizendo que vai ser fácil, mas estou te mostrando o que você precisa dominar para se destacar nesse mercado e qual é o caminho que vai tornar o seu sonho real. Eu duvido que você, antes da jornada, acreditava que poderia estar conquistando sua primeira prenhez positiva ou aumentando seus resultados na próxima estação, que começa agora já em agosto. Pois bem, com o direcionamento e domínio desses 3 conceitos, é muito possível. E para quem desejar continuar estudando comigo e acelerar os resultados, no final desse evento, eu vou abrir uma nova turma para o meu curso online de reprodução equina. Mas, por enquanto, continua aproveitando tudo que você está vendo aqui nesse conteúdo gratuito e mais para frente trago todos os detalhes dessa oportunidade para você. Estamos chegando ao fim da nossa aula, então vamos revisar o que vimos hoje. 1. Anatomia e fisiologia é a base para os seus resultados. 2. Ultrassonografia e hormonioterapia aliadas ao seu favor vão facilitar sua vida e colocar mais dinheiro no seu bolso. 3. Raciocínio clínico vai diferenciar as mulheres das meninas e os homens dos meninos. Esse é o grande diferencial para o seu sucesso na reprodução, independente de onde você está agora. Ontem você viu que mercado não falta, que dá para viver da reprodução e que o retorno é muito rápido e que é uma área que permite você mudar a sua realidade financeira. Agora você acabou de ter certeza que qualquer veterinário pode se tornar uma referência na reprodução equina, dominando esses 3 pilares. E ainda que as suas conquistas podem e devem começar desde a faculdade. E amanhã você ainda vai aprender mais. Na última e mais importante aula da jornada, que eu libero às 19, você vai aprender na prática a identificar imagens de líquido e cisto no ultrassom e como evitar os principais erros aí no seu dia a dia. E de novo, se você não viu a primeira aula, corre assistir, porque todo esse conhecimento vai sair do ar semana que vem, tá? Então não fica moscando aí. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação e não esquece de deixar o seu comentário lá na foto oficial da jornada para concorrer a uma bolsa de estudo para o meu curso online. Mas não é para comentar qualquer coisa lá não, hein? Você precisa deixar um comentário sobre o que foi o aprendizado mais valioso que você viu aqui. Combinado? Então corre lá, um abraço e até a próxima aula.